Se você usa preto para pintar à noite, provavelmente você está apagando a luz. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino pastel seco de forma prática e descomplicada para que você se torne um artista seguro, consciente e saiba exatamente o que está fazendo. Escurecer tudo não é o caminho. A noite não é falta de luz, é luz controlada. Antes da cor, eu organizo valores. Se os valores não funcionam, a noite não convence. Anoitecer não é escurecer tudo, é decidir onde a luz vive. Eu começo pelo céu porque ele decide todo o resto. Se eu não definir a lua como fonte de luz, tudo vira escuro uniforme. Quando eu defino a lua, eu posso decidir onde a luz toca. Então, a lua está aí como uma estratégia. A lua organiza a direção, ela define onde a luz ainda existe, ela cria contraste seletivo, ela justifica o primeiro plano iluminado. Aqui eu defino onde a luz ainda existe no telhado e onde a luz ainda existe na casa, em relação à parte dela que está voltada para a lua. E as sombras também são definidas agora. A luz da lua, ela cria sombras muito marcantes, mas não é o uso do preto, é o uso de tons azulados escuros, azulados médios ou um cinza chumbo quase preto. E a vegetação segue no mesmo ritmo. Terá os tons iluminados, os tons médios e os tons escuros. Os tons iluminados numa vegetação à noite não são verdes claros, mas são verdes voltados para os tons azulados, azulados médios, azulados escuros. E o tom sombreado, tom médio, ele pode usar um verde musgo misturado com os tons de cinza chumbo, cinza roxeado, cinza azulado. E os tons iluminados da vegetação vai precisar de cores que não são de fontes de alto brilho, não são verde claro com amarelo, porque aí não tem a luz solar, é a luz do luar. Então serão tons voltados novamente para verdes azulados claros, para verdes azulados acinzentados. E tem um ponto-chave para que a sua pintura não fique achatada, sem volume, sem brilho. Já deixa aí seu like, porque eu vou te dar uma dica de ouro. No entardecer e no amanhecer, eu usei papel creme. Aqui na noite eu escolhi um papel cinza. E isso não é aleatório, é estratégia. O cinza já me entrega um valor médio e isso evita que eu precise escurecer demais para achatar a pintura. Eu não preciso usar preto. Quando eu começo num papel cinza, eu já parto de um valor intermediário. Assim, eu construo luz para cima e sombra para baixo, sem depender do preto. E isso mantém profundidade e evite que a noite fique plana, achatada. Se isso aí não vale o seu like, eu não sei mais o que vale, hein? Já deixa o like aí. Então, a escolha do papel já é uma escolha de decisão de luz. A noite não começa no giz, ela começa na escolha do papel. Eu escolhi o cinza porque ele já me dá um valor intermediário. Aqui eu construo luz e sombra de maneira clara, tranquila, sem precisar ficar preocupada em usar tons muito escuros. Então, se você começar com um papel branco aí, você terá muito mais dificuldade para pintar à noite. Ou seja, no papel branco você terá que usar tanto pigmento que a pintura ficará opaca e pesada. E menos é mais. Não esfume tudo. No pastel seco,
exagerar no esfumado arranca as camadas de baixo. Você vai clarear e produzir tons médios muito claro que realmente não existe no anoitecer. No anoitecer você tem tons escuros, tons um pouco médio escuro, mas tons médios claros não tem. Tem tons escuros e tons bastante iluminados, onde a luz bate direto, a luz da lua, por exemplo. Como eu estou aplicando aí na vegetação, estou usando um cinza chumbo para a base, a parte de baixo é mais escura, porque depois eu vou levar um tom azulado, roxeado, um azulado médio, misturado com os tons de cinza escuro, para eu trabalhar à noite, a parte escura. Aqui eu usei um verde médio para misturar com um tom de chumbo e eu criei um verde mais fechado. Veja que quando eu uso tom iluminado nessa pintura, eu estou usando um tom verde iluminado, quase um verde água, mas é um pouco mais fechado, onde tem a luz da lua direto. Aí eu crio esse brilho direto da lua com esse tipo de verde aí. Esse verde é o verde da Carandache e estou usando também o papel pastel mate 360 gramas, ideal para pinturas em pastel seco com muitas camadas, como eu estou fazendo à noite. Estou trabalhando com camadas sobre camadas de cores, mas sem sobrecarregar, usando com leveza tanto o giz quanto o lápis. E há um segredo aí: quando eu uso lápis, eu prefiro trabalhar os detalhes com a lateral do lápis, porque se eu usar a ponta, eu vou arrancar as camadas de gizes que eu já apliquei. Quanto ao giz, na parte do céu, eu usei o giz deitado na lateral, e para trabalhar um pouco mais de pigmento, como na lua, eu usei o lápis e também o giz, mas na ponta do giz. Então, esses segredos de trabalhar a técnica do giz e do lápis faz uma diferença muito grande ao aplicar o material. Aqui eu estou usando um tom de azul profundo. Veja que eu passo em cima do verde e do cinza azulado que eu usei aí para criar mais profundidade. Então eu estou sempre trabalhando a parte escura com tons profundos de cinza e azuis. E isso faz toda a diferença na pintura. Faz toda a diferença na construção da atmosfera. Quanto mais baixo a lua está do horizonte, mais longas serão as sombras. E quanto mais alta, mais curta e mais próxima dos objetos elas serão. Aqui eu dou o acabamento das sombras na casa usando azul profundo e também cinzas escuros, quase preto, cinza chumbo. E para trabalhar o horizonte, eu uso tons de azuis profundos, mais próximo do céu, eu já uso um azul escuro, mas com um pouquinho mais de luminosidade. Então eu crio ali a parte em que a luz reflete a lua entre o horizonte e a parte debaixo da base do horizonte. Aqui esfumo com o dedo com leveza. Pastel seco não é exagero, nem em quantidade de gizes, nem nos esfumados, mas é menos. Já no reflexo é diferente tanto do amanhecer quanto do entardecer. Na luz da lua, mesmo que você use um branco, o reflexo não tem luz suficiente para ter detalhes do que está na superfície. Existe a perda de intensidade e contraste.
O reflexo é uma forma de luz indireta. Enquanto a lua, ela está ali como um ponto brilhante, mas ela não vai refletir tudo que está na superfície. Ou seja, a casa não vai sair com todos os detalhes, porque um escuro sujo, uma cor de um objeto ali terá que ser azul ou um cinza. Então, a cor do reflexo da luz do luar é considerada uma luz fria na pintura. A transição de cores geralmente vai de um azul claro, esverdeado, para perto, como essa parte da vegetação, para tons mais escuros, frios, como o azul marinho. Então, não vai aparecer aqueles tons mais claros, o reflexo nítido. Não, na noite, aí nesse caso dessa pintura, não. Pode aparecer tons de violeta também. À medida que se afasta, a textura e a dispersão da água calma, o reflexo é mais nítido e espelhado, mas ainda assim com menor brilho que a fonte original. A água agitada, a luz se quebra em pequenas pinceladas. Como que faz isso no giz pastel seco? O giz pastel seco vai trabalhar com formas horizontais e você pode deixar aparecer um pouquinho da textura tanto do giz quanto do lápis, por exemplo, para fazer aquelas ondulações do vento na água. Não precisa esfumar, pode deixar aparecendo a textura do giz pastel seco. Você vai ter uma noção melhor de distância dos objetos, do reflexo, da atmosfera ali na pintura em pastel seco. Porque na pintura em pastel seco já tende a ser mais suave. Então, se você esfuma esse reflexo, então você vai deixar ele muito esfumaçado. E não é o que eu procuro aqui, principalmente numa pintura mais impressionista. Pode deixar o brilho aparecer um pouquinho mais ali, onde tem o reflexo da lua, com o lápis. Pode deixar aparecer a textura do giz nos reflexos da vegetação e da casa, mas observando a forma que você está vendo conforme o ponto de observação, e fazer também sem sobrecarregar camadas. A luz que está dentro da casa também não reflete no reflexo com tanta luminosidade aí nesta pintura. E eu usei para fazer o reflexo de dentro da casa um amarelo e um pouquinho de laranja, e esfumei os dois. Não deixei tão vibrante, mas também não deixei tão opaca. E na vegetação próximas às janelas iluminadas, eu usei um pouco de amarelo, muito pouco, só para direcionar o amarelo ocre, só para direcionar o olhar para a luz da janela. Aqui, nessa grama, perto do cachorro, eu já estou trabalhando variação de valor e temperatura. Perceba que não estou clareando com branco ou amarelo vibrante. Eu estou subindo um valor dentro da mesma família de cor. E isso é que mantém a cena noturna coerente. À noite, a luz não grita, ela sussurra. Ao pintar o anoitecer no pastel seco, a luz é fria ou neutra, contraste é reduzido, saturação cai e o valor sobe só um pouco. Eu trouxe o Border Collie para o primeiro plano porque ele me permite trabalhar contraste e detalhes de luminosidade. Na noite, eu preciso escolher onde a luz ainda tem força. E isso mostra o quê? Uma decisão. Já a coruja está um pouco mais afastada.
eu reduzi o contraste e os detalhes nela para criar profundidade. Quanto mais distante, menos informação luminosa. E um detalhe importante, ao pintar o border collie, eu não usei preto diretamente. Eu trabalhei com tons de acinzentado, chumbo na pelagem dele, principalmente aonde tem ali a parte da luminosidade da lua, para depois eu acrescentar um chumbo quase preto. Mas eu trabalhei ali com valores, então eu não fui escurecendo direto. O branco eu já usei em certas partes de luminosidade, mas trabalhei também com os tons médios, bem próximo do branco. A coruja ficou propositalmente bem mais apagada, sem muitos detalhes definidos, tanto de penas, não aparece nada disso, nem o olhar marcante dela, porque ela está ali no escuro e mais afastada. Como essa é uma pintura com abordagem impressionista, eu não estou esfumando tudo. Em alguns pontos eu deixo a textura do pastel aparecer. Isso mantém vibração e evita que a pintura fique excessivamente polida. Na noite, a luz é sutil, então eu alterno áreas mais suaves com pequenas texturas aparentes para sugerir brilho sem exagerar no contraste. Isso é perfeito no pastel seco. Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas partes eu deixo sugeridas e a textura do pastel seco é perfeita para isso. O pastel seco é minha técnica favorita porque ele é prático, descomplicado e me permite aplicar com clareza os princípios da luz, sombra e valor. E para uma abordagem impressionista, ele é perfeito porque ele preserva a textura, vibração e espontaneidade. E o seu pigmento é maravilhoso. Na noite não é sobre escurecer, é sobre decidir o que ainda merece luz. Se você quer aprender a enxergar antes de aplicar a técnica, este estudo é para você. Aqui a técnica responde à luz, não o contrário. Esse é o terceiro estudo da minha trilogia de luz: amanhecer, entardecer e anoitecer. Cada momento revela um comportamento diferente da luz no pastel seco. Se você quer aprender a enxergar e aplicar isso com consciência, se inscreva no canal e acompanhe para os próximos vídeos. No amanhecer, a luz nasce. No entardecer, ela se despede. Na noite, ela permanece de forma seletiva. Você prefere pintar o amanhecer, entardecer ou anoitecer? Deixe nos comentários. Perceba que nada aqui foi feito por acaso. Papel, valores, textura, contraste, tudo começa na decisão. Saiba exatamente o que está fazendo. Se você aprender a enxergar a luz, você consegue pintar qualquer tema, animal, paisagem, flor, porque o segredo sempre foi a luz e não o objeto.